Bienvenidos todos a la charla virtual Modelado Geotécnico con Plaxis, organizado por la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima. En esta oportunidad se tratará como un tema principal la importancia del modelado geotécnico en la ingeniería civil para prever diferentes condiciones mecánicas en excavaciones, cimentaciones, túneles, entre otros tipos de proyectos, convirtiéndose así en un campo muy interesante para la práctica profesional. La charla está a cargo de Felipe de Naday, ingeniero civil por la Universidad de Sao Paulo, con estudios en el Politécnico de Torino y la reconocida Universidad de Harvard. Inició su carrera profesional como consultor de presas de relave en geoconsultoría y actualmente se desarrolla como ingeniero geotécnico en Bentley Systems, empresa responsable por las soluciones computacionales para la geotecnia en Latinoamérica. Su principal objetivo es ofrecer a Latinoamérica las herramientas geotécnicas para alcanzar los objetivos económicos al mismo tiempo que se proteja la vida y el medio ambiente. Recibámoslo. Por favor, Felipe. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Felipe, te escuchamos bien. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla también con ustedes. Bien, como Alison nos ha dicho, soy Felipe de Naday, soy ingeniero geotécnico de Bentley Systems. Yo empecé mi carrera como consultor de presas de relaves en Brasil. Yo trabajé até mismo con algunas presas en Perú también, por coincidencia. Después de alguns anos como trabalhando com mineria, presas de relaves, Bentley iniciou a oferecer soluções para a geotécnica e eu me fui para Bentley para ser o responsável por fazer esta transição entre os usuários e a empresa, ok? Basicamente, o tema de nossa apresentação são temas para teses, disertações, trabalhos de graduação ao nível universitário em geotecnia, ok? A pedido do professor Ricardo Madri, eu preparei essa apresentação, pero rapidamente, antes de falar diretamente dos temas, vamos falar que coisa é o Plaxis e por que coisa é o Bentley, ok? Basicamente, Bentley é uma empresa que oferece softwares para engenharia, inicialmente para desenho civil, pero há 3 anos Bentley ha decidido que para oferecer uma gama completa para que os usuários Bentley puedan fazer tudo o que um engenheiro necessita dentro das ferramentas Bentley, era necessário oferecer também soluções de análise geotécnica e manejo de dados geotécnicos. Então, Bentley comprou há 3 anos Plaxis, 2 anos Soil Vision e 1 ano Kinetics. Basicamente, estes 2 primeiros, GIMP e Kinetics, fazem manejo de informações do subterrâneo. Plaxis e Soil Vision fazem análises geotécnicos, que é o tema da apresentação de hoje, ok? E o ponto é simples, é isto. Hoje, um engenheiro que está de acordo com seu tempo necessita trabalhar com fluxo de trabalho digital. Fluxo de trabalho digital tem 2 premissas. A primeira premissa é que as informações são inseridas uma sola vez, assim se aumenta a produtividade. E a segunda premissa é que quando uma informação é inserida, deve percorrer todo o fluxo de trabalho digital sem essa perda de informações, de dados. E exatamente por isso que essas peças que se trata de geotecnia, por exemplo, desde o levantamento topográfico, desenho, análise, hasta construção e operação, é necessário ter dentro do fluxo de trabalho as soluções digitais, softwares para geotecnia também, para que a informação percorra, vá todo o fluxo de trabalho. Basicamente, nós dividimos a geotecnia em 3 subdisciplinas: obtenção de dados e manejo de informações geotécnicas, desenho e análises. Plaxis está em nossa terceira subdisciplina, ok? A terceira subdisciplina, análise. Em el que se refere à obtenção de dados, temos o GIMP, que é basicamente um sistema que armazena as informações de sondeios SPT,
sondeos CPTU, informações de ensaios de laboratório, e ao invés de manter gravado arquivos PDF ou arquivos Excel, se mantêm gravados na memória da computadora uma base de dados com as informações e se generam. Basicamente, a ideia é manter bases de dados centralizadas. Okay? Não é o tema de nossa apresentação de hoje, mas é importante que vocês saibam por quê. Porque na parte de desenho, a nossa solução é o Plaxis Designer. Que coisa é Plaxis Designer? Plaxis Designer é um software de desenho como AutoCAD, como MicroStation, pero pensado para geotecnia. Ou seja, o modo de trabalhar o Plaxis Designer é intuitivo para obras de geotecnia, enquanto um software mais generalista, às vezes, falta algumas nuances, algum modo de trabalho que seria interessante para a geotecnia, e, principalmente, os mapeados que se generam em Plaxis Designer são pensados para análises geotécnicos. Ou seja, as malhas são buenas para fazer análises de elementos finitos ou limite equilíbrio. ¿Okay? E o ponto é que, tendo o GINT, por exemplo, onde se almacenam os dados geotécnicos, se importa solo com um clique. É um pequeno vídeo para que vocês vejam isso. É só uma gravação da importação boreholes from GINT, ou seja, furos de sondeo desde GINT, e com um clique, aqui está, se importa os furos de sondeo. Este é um vídeo que demonstra aquele fluxo de trabalho que eu apresentei em algumas diapositivas. Basicamente, que vocês entendam que onde está o Plaxis. O Plaxis está em este fluxo de trabalho que hoje um engenheiro, seja estrutural, geotécnico, deve ter, para que a cada etapa do processo do trabalho de engenharia não seja necessário inserir manualmente novamente os dados, as informações devem fluir. O fluxo de trabalho entre diferentes disciplinas, do arquiteto para o engenheiro estruturista, do estruturista para a geotécnica, e assim vai. Ok? Basicamente, esta é a interface de GINT. Vou passar o vídeo porque não é o tema de hoje, ok? Mas bem, com o GINT se cria mapeados como este que é sido projetado, pensado para análises geotécnicos, ok? E então, os resultados dos análises posteriores, que são os análises desta terceira subdisciplina de geotécnica, segundo nós de Bentley, vamos recordar: levantamento de informações e manejo das informações, desenho geotécnico e análise geotécnico. Com esse fluxo de trabalho contínuo, essa terceira disciplina que é digamos, o escopo da geotécnica funciona melhor. E que tipo de análise geotécnicos temos? Vou passar. Que tipo de análise geotécnica temos? Basicamente, equilíbrio limite para estabilidade de pendientes, ok? Análise de tensão de formação para obter os desplazamentos, por exemplo, em la superfície, e também fazer análise de estabilidade por el método de redução de las tensões. Filtrações, é claro, quando nós projetamos uma presa de água, por exemplo, se deve saber antes do início da construção, claro, quais serão os níveis freáticos. E esses níveis freáticos são definidos previamente com análise de filtrações estimativas. Às vezes não é assim tão perfeito, porque os parâmetros em campo se quedam ao final da construção um pouco diferentes, mas se deve fazer também. Existe também análise de consolidação. Que coisa é consolidação? Quando nós construímos sobre suelos finos, como arcilas, por exemplo, que estão saturados, inicialmente, o sobrepeso é resistido por el agua, e com o passar do tempo, esta sobrepressão de água se diminui, então o suelo mole se deforma. E todos esses tipos de análises são
incluídos em essa parte de los análises, é claro. Existem análises de vibrações e existem os análises de, por exemplo, filtrações transientes também. E basicamente, Plaxis oferece todos esses análises, exceto análises de equilíbrio límite. Al final de mi presentación voy a hablar del Soil Vision, que ahora se llama Plaxis LE, LE de Limit Equilibrium, equilibrio límite en inglés. Solo una presentación, ahora nosotros llegamos al tema de la presentación. Plaxis y cómo podemos explorar temas para tesis y disertaciones con Plaxis, ¿ok? Básicamente, ¿qué cosa es Plaxis? Plaxis, antes de venir a Bentley, ya existía hace décadas. Plaxis es el software para modelado geotécnico en elementos finitos más adoptado en todo el mundo. Hace décadas, Plaxis empezó en Holanda, pero es utilizado en todo el mundo. Empezó en la Universidad de Delft, en Holanda, y es una solución robusta, fiable y fácil de usar. E graças a seus sólidos procedimentos computacionais, Plaxis proporciona uma solução integral para desenho e análise de suelos, rocas e estruturas associadas e se ha implementada em todo o mundo. Existe a licença Plaxis 2D básica, 2D Advanced, 2D Ultimate, com o Plaxis em 3 dimensões lo mesmo, basicamente para que cada engenheiro pueda elegir a complexidade de licença mais adequada para seu trabalho e os serviços que brinda ao mercado, ok? Vamos falar, por ejemplo, existe el Plaxis 2D y 3D. Yo creo que ustedes ya tienen alguna intimidad, ya conocen un poco. Esta diapositiva aquí es interesante porque es la misma situación. A la izquierda, un modelado del problema, que es básicamente una excavación en la proximidad de un gran edificio, con un túnel abajo de la excavación, con un modelado en 2D. A la derecha, la misma situación con modelado en tres dimensiones, ¿ok? ¿Y cuáles son las aplicaciones comunes de Plaxis? O sea, Plaxis hace análisis de tensión de formación, consolidación, análisis de estabilidad con reducción de la resistencia, vibraciones, o sea, las aplicaciones más comunes son cimentaciones superficiales o profundas, túneles, em especial túneles urbanos, escavações e contenções, ok? E vamos falar de Plaxis. Como é o Plaxis? Basicamente, a interfaz de Plaxis, a interfaz de entrada é esta aqui. Temos as opções. Esta parte aqui é o ponto principal que eu quero falar desta diapositiva, pero primeiro vamos falar da área de desenho, que é esta aqui, onde se desenha o modelado. Aqui temos o Script Command. Esta é uma parte mais avançada para usuários expertos. Ao invés de fazer as coisas manualmente, se pode simplesmente poner comandos e fazer de forma mais rápida, ok? Não é o tema de nossa apresentação de hoje. Temos o explorador de seleções e explorador de modelo aqui. E aqui são as funções para cada. Mas o ponto principal sobre Plaxis são estas 5 etapas aqui. O ponto é que, para modelar em Plaxis, se sigue um processo intuitivo. Primeiro se define as características do suelo, depois as estruturas associadas ao problema, depois se genera o mallado, depois se definem as condições freáticas, piezométricas, e depois se define as etapas construtivas, porque a ideia de Plaxis é exatamente esta. A ideia de Plaxis é que a modelagem geotécnica siga a intuição e as etapas de campo, porque assim é muito melhor de trabalhar. Simplesmente um engenheiro simplesmente sigue a intuição de como se fazem as condições em campo, seguindo en la computadora, e assim se hace o modelado. E basicamente este flujo de trabalho de Plaxis proporciona isto, ok? Primeiro o suelo, que se define a estratigrafia, depois as estruturas, depois o mallado, condições de flujo e condições por etapas, ok? Basicamente, vamos então falar de temas para tesis e dissertações.
um tema interessante para que vocês explorem são cimentações superficiais. Como se haria isto? Uma tese haria por exemplo, um cálculo de los desfasamientos debido a uma cimentação superficial com a teoria sin el modelado geotécnico. Después hace el modelado geotécnico de lo mismo problema. Y después, con las mediciones de campo en alguna obra de cimentación superficial que ha sido levantadas por medio de topografía, por ejemplo, los desplazamientos en el contacto de la cimentación con el suelo, se hace la comparación de o sea, son tres situaciones. Tengan en mente, son tres situaciones. La teoría bruta, sin utilización de software, el modelado geotécnico con utilización de software y el caso real de campo, porque tanto la teoría bruta como el software sería una emulación del caso real de campo. Vamos a ver, por ejemplo, según este flujo de trabajo aquí, cómo se hace este modelado, atentos al punto que esta es una situación axial simétrica, o sea, la cimentación superficial es todo esto aquí, pero es claro, para reducir el esfuerzo computacional, existe simetría en la axis X y Y, que no es necesario, son simétricas y los efectos serán iguales, entonces modelar solo uno de los cuadrantes ya nos da la respuesta, ¿ok? Vamos a hacer el modelado de este cuadrante acá. Vamos ver um vídeo, como funciona, para que vocês vejam. Basicamente, em Plaxis, como funciona? Primeiro, subsuelo, como eu falei. Se cria um furo de sondeo, por exemplo, aqui se vai criar uma camada de suelo de 40 metros de profundidade e o nível de água a 2 metros de profundidade. Então, se põe a profundidade, se põe o nível freático aqui. Aqui temos como se fosse um furo de sondeo virtual para que nós veamos como está a nossa definição de subsuelo. Aqui vamos criar um material para definir os parâmetros. ¿Okay? O material em questão é uma arcila. Vamos utilizar Moore-Coulomb, um material drenado, ok? O peso específico do material 17, saturado 18. Para definir a deformação, esse é um ponto importante. Não se trata solo de uma avaliação de estabilidade. Ou seja, temos que ter um módulo de Young, um módulo de Poisson, porque vamos fazer uma análise elástico, ok? Tenham em mente. Análise, por exemplo, de equilíbrio limite, não levam em consideração deformações, só se obtém um fator de segurança. Esse não é este caso. Vamos fazer um modelado, uma análise do desplaziamento vertical de uma fundação superficial. Ou seja, estamos criando agora um segundo material para a edificação. Não é necessário, neste caso, modelar toda a edificação. Vamos modelar só o radier e com o peso da edificação, que se sabe, simplesmente multiplicando as estruturas da edificação, vamos desenhar essa solicitação sobre esse quadrante para que nós hagamos uma estimativa das deformações. ¿Okay? Então, o fluxo de trabalho de Plaxis é isso aqui. Nós desenhamos agora a base da edificação, deste apoio superficial, hacemos uma extrusão, ok? Para definir a espessura do material da edificação, aplicamos aqui. Podemos deletar a camada superficial, ok? Vamos passar. E depois já avancei um pouco para a criação do mallado. O mallado se cria fazendo um clique aqui, para que vocês entendam. Em cada etapa
de construção do modelado existem diferentes funcionalidades. É claro, estamos em Majado, então, criação de Majado, visualização de Majado. Bien, vamos verificar o Majado como se quedou. Mais ou menos assim. Ok? E para retornar ao input de Plaxis, clicamos aqui. E agora vamos definir, o nível freático não se cambiará, permanecerá 2 metros de profundidade em toda essa análise, que é uma análise simples, simplesmente um apoio superficial e uma fundação elástica. Esta é a parte que eu considero mais interessante. Nós podemos definir a construção por las etapas constructivas. Primero, la definición de las tensiones iniciales sin la edificación. Después, nosotros añadimos una etapa, una fase, una etapa, e activamos la construcción. Es así que se trabaja con Plaxis. Primero, se define la condición inicial anteriores a la construcción, después se hace la activación, ¿ok? Y se pone para calcular. ¿Ok? Aqui nós vamos selecionar o volume de las construcciones y hemos asignado el material de construcciones que era linear, não poroso, não sei se vocês se recordam, há alguns minutos. E aqui se hace el cálculo. E qual seria o cálculo? Funcionou bem, ok? A ideia é que ustedes, para suas teses, hagam lo mismo para um caso específico em que se tenha as medições de campo e hagam a comparação com os resultados de campo e com os resultados da teoria manual. Aqui temos o Majado deformado, a deformação está ampliada, é claro, para que nós podamos ver as coisas. Mas, por exemplo, vamos ver o total displacement. São 6 centímetros, porque aqui estão em milímetros, 68 milímetros, na parte mais central do apoio superficial. Conseguimos também ver quando não existe mais influência do apoio superficial. Conseguimos ver aqui com a leyenda qual seria mais ou menos a deformação. E a ideia é esta: com um caso real, vocês hagam uma comparação de seu modelado em Plaxis, a teoria pura, e o caso de campo, e alguns comentários. É um estudo de caso. É um tema para teses. Um segundo tema para teses seria, por exemplo, desplazamento de escavações. Este caso é muito comum. Por exemplo, existe uma edificação e nós vamos a fazer uma escavação al entorno dessa edificação, e isto é claro, são duas coisas que devemos definir aqui. Primeiro, quais são as solicitações em la parede de refuerzo, el muro de contención de nuestra edificación. Esa es la primera cosa. La segunda cosa sería, por ejemplo, los efectos de nuestra excavación, esta excavación aquí, en lo edificio existente. Son dos temas diferentes, que se podría decir, porque es interesante en un tema de disertación que sea multidisciplinar. Es decir, por ejemplo, sería muy interesante hacer un caso como este, por ejemplo, sin el edificio, y que se calcule las solicitaciones en la pared de contención, el muro de contención, y con los conocimientos, por ejemplo, de las disciplinas estructurales, se haga el proyecto de esta pared. Sería un tema muy interesante para un caso, porque se debe tomar conocimiento de los materiales geotécnicos envolvidos en el problema, envolve geotecnia, envolve estabilidad, envolve também matérias estruturais, mas vamos ver como se hace a resposta desses dois problemas, que seriam dois temas diferentes de dissertação. Efeitos de uma escavação ao entorno de um edifício e solicitação de uma escavação e desenho estrutural de uma parede reforçada no muro de contenção, ok? Vamos ver aqui. Aqui, nós temos o problema já todo modelado e calculado. Vamos ver os resultados. Que resultados nós buscamos? Aqui, nesse vídeo, eu não estou mostrando mais o processo de modelação, porque já apresentei
la diapositiva passada, ok? Senão, para não ser repetitivo. Vamos saber que coisa se busca nesse tema, que coisa se quer obter de um modelado em Plaxis. Basicamente esse aqui. Esse aqui é a escavação seguindo as etapas construtivas. Se escava a primeira etapa, se põe o anclaje, segunda etapa, anclaje, terceira etapa, ok? Aqui o sobrepeso de nosso equipaje, nosso maquinário para a construção. Aqui o edifício al entorno, a la proximidade de la excavación. Y aquí nuestro muro de contención. ¿Y qué cosa queremos obtener? Claro, las deformaciones y los esfuerzos. Punto que debo comentar. Plaxis no es un software de diseño estrutural. O sea, ¿cuáles son las salidas del modelado en Plaxis? La salida del Plaxis, por ejemplo, en un muro de contención será los esfuerzos y los desplazamientos, ¿ok? Si el muro de contención, por ejemplo, colapsa, se rompe o no, esto es un análisis que el ingeniero estructural lo haría. O sea, la idea es que primero se hace esto, pero para definir, y después se va al análisis estructural. O sea, para que se pueda hacer este análisis, es necesario tener, por ejemplo, una rigidez y un módulo de Poisson del muro de contención que con base en valores medios se hace por ejemplo, se hace este proyecto inicial. Caso la deformación y la solicitación del suelo sea tal que la pared diafragma, por ejemplo, que con los aceros y los refuerzos necesarios sea más rígida, se hace nuevamente el análisis en Plaxis, ¿ok? Con los nuevos módulos de rigidez para obtener nuevamente las verdaderas desplazamientos y solicitaciones. Vamos aquí. Aquí son los desplazamientos, ¿ok? Eso es el desplazamiento horizontal en la pared diafragma. E temos aqui tantas etapas diferentes, por exemplo, em la instalação do segundo anclaje, em la segunda escavação, situação final. E claro, com o avanço da escavação se muda. Agora temos o momento dos fletores na parede diafragma, ok? Por exemplo, em las instalações da parede diafragma, temos essas aqui. En la situación final tenemos otra. Esta en la primera excavación, aquí está todo debajo de tierra, o sea, no tiene nada, el problema está aquí. O sea, es decir, con Plaxis es posible analizar el avance de las solicitaciones en la pared de diafragma con el avance de las etapas de la excavación. Y así se puede obtener un envelope que se llama que em cada ponto do perfil de altura, esse é o envelope, essa é a parte mais interessante. Esse aqui, em cada perfil de altura da parede diafragma, durante todo o processo, qual ha sido o bending moment, o momento fletor maior, ok? Em cada ponto. E esta é a informação que se deve avançar para a análise, para o desenho da parede diafragma. Okay? Seria um tema que envolve duas disciplinas, geotecnia, obras de terra também, porque tem condição de fluxo, e desenho de concreto armado. Okay? Seria um tema interessante. Sempre, quanto mais multidisciplinar uma tese, para graduação, ao menos, ok? Essa é a diferença. Para graduação, quanto mais multidisciplinar, mais interessante é ver como um aluno consiga fazer os enlaces entre disciplinas, ok? O outro problema seria qual? Seria esse aqui, que é claro, se nós hacemos uma escavação ao lado de uma edificação, é claro que algum efeito nossa escavação vai acarretar na edificação. E nós devemos ter conta, devemos, é uma obrigação, evaluar antes de iniciar a escavação para saber se os desplazamentos en la edificación están dentro del máximo, abajo del máximo aceptable. Bom, este é um modelo, é um vídeo com a parte de la creação del modelado e el cálculo já hecho. Vamos ver
qual seria a saída, por exemplo, em uma tese, chamada, por exemplo, efeito de uma escavação a uma edificação de tal característica. Ok? Vamos a ver os desplazamentos verticales, U, Y. Ok? Como em todo o modelado, os desplazamentos é a sobrelevação do fundo da escavação, aparece pouco. Então, vamos desenhar abaixo da edificação uma sessão de exploração de los dados de salida. Ok? Aqui está. Hagamos esse desenho para que nós sabemos, e aqui está. O valor máximo, vemos aqui. Estamos em milímetros. O valor mínimo, Emilio, são 31 milímetros, ou seja, 3 centímetros. Ou seja, como a escavação é à esquerda, eu passei o vídeo para explicar esse detalhe. Vamos por isso. Como a escavação é à esquerda, é claro que a parte da esquerda tem a maior desplazamento vertical, que em caso 3 centímetros. Para uma fundação não é pouco, ok? E a parte da direita, menos, zero, em el caso, ok? E aqui, assim, nós exploramos os valores da escavação, podemos verificar as tensões também no suelo, apenas abaixo da edificação. Nós podemos fazer, como a escavação ha sido em etapas, nós podemos, o que vamos fazer agora, verificar os desplazamentos da edificação segundo cada etapa. E isto é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque nós vemos aqui, vamos invertir para o lado correto, porque aqui, agora sim, lado esquerdo está à esquerda agora. O ponto é que a situação final, o desplazamento de pouco mais de 3 centímetros, não é o maior desplazamento vertical no lado esquerdo do edifício. O maior seria ao final da escavação, ok? Na etapa que nós hemos modelado como a etapa número 7. Ou seja, a curiosidade deste ponto aqui é sempre ter em conta a ventaja de fazer um modelado geotécnico segundo etapas realistas é saber que às vezes a situação mais crítica não é a final. Nós não podemos tomar a situação final de nossa escavação e fazer só essa avaliação dessa etapa. Devemos fazer etapa por etapa, e é por isso que Plaxis lo hace assim. Nesse caso, a penúltima etapa é a mais crítica, não a última, ok? Interessante. Vamos para um outro tema de tese e dissertações que envolve o Plaxis, seria filtrações de empresas de água. Esta ciência geotécnica de filtrações é muito interessante, ok? E basicamente é o seguinte: toda presa de água para abastecimento urbano tem indicadores de nível de água que sirven para confirmar os níveis de projeto, ok? E antes de construir uma presa de água, é claro, no projeto se hace as estimativas de como será os níveis de água, porque as tensões efectivas dentro da presa são funções de esto, o riesgo de piping em pendiente de rio abaixo é também função de esto. Então, fazer uma tese a respeito deste tema seria muito interessante. Temos aqui, por exemplo, só para representar o problema, uma presa com um núcleo impermeável e os pendientes de material mais granular. Bem, vamos passar. Vamos ver o vídeo. Basicamente, solo um momentito, aqui está. Basicamente, o desenho da presa é muito fácil, muito rápido. E basicamente, nós fazemos o desenho da parte granular, vamos desenhar a parte de material impermeável, porque a ideia de uma presa de água assim é assim mesmo. Para que, por exemplo, à esquerda temos o embalse, o nível, a perda de carga hidráulica por pressão se hace dentro dessa parte impermeável, ok? E muitos temas se podem ser desenvolvidos disso aqui. Por exemplo,
un análisis de cómo cambió el nivel freático con el rebarro rápido de agua, por ejemplo, o hacer un proyecto con Plaxis, por ejemplo, y manual, sería lo mismo de las tres situaciones. Un cálculo manual de los niveles de agua dentro de una presa de agua que ya existe. Ustedes pueden conseguir con la ayuda de la universidad el contacto con la empresa de abastecimiento de agua urbano de Lima, por ejemplo, para obtener algún envase, para obtener os dados de los indicadores de nível freático dentro do maciço de tierra, para ver se sua modelação cumple lo que sucedeu em campo. Este caso aqui, por exemplo, vamos modelar um rebarro rápido de água para ver os efeitos em los níveis al interior de la presa. E para hacer isto, agora trabalhamos com essa etapa aqui, Water Conditions, é claro, estamos fazendo uma análise de filtrações, a parte principal la Water Condition. Nos Stage Constructions, nós definimos o nível inicial, nível baixo e deixamos que esta parte intermediária entre as duas etapas, o programa haga o cálculo. Por exemplo, temos aqui Starting Condition, condição inicial, condição final será aqui, e isso aqui são los flujos de agua. Y como, esta es la parte importante, como Plaxis es un mismo software que hace análisis de filtraciones y tensión de formación, es posible, como vemos acá, obtener, por ejemplo, los desplazamientos en la crista de una presa debido a un rebarro rápido, por ejemplo. Y vemos un punto muy interesante, que sería ya un tema de tesis más avanzado. En esta figura arriba, nosotros vemos la saturación, 100%, 90%, 80%, y así va. Y con el rebarro, nosotros vemos que núcleo impermeable, aquí vemos, por ejemplo, déjame tentar parar en el momento cierto, aquí, el núcleo impermeable permanece mismo arriba del nivel freático, ¿ok? Mismo arriba do nível freático, ou seja, com pressões negativas, permanece com um nível de saturação maior que a parte granular. Isto já avança para mecânica de suelos não saturadas, mecânica de suelos não saturados, que Plaxis oferece funcionalidades, como vemos aqui. É um tema para explicar por que isso se trata de curva de retenção de água, ok? É um tema interessante também, además de la simples análise de percolação ao interior de uma presa. Pero essa parte de percolação, Plaxis oferece e seria muito interessante caso vocês consigam, com a ajuda da universidade, conseguir dados de indicadores de nível de água, por exemplo, de uma presa existente e comparar. Vocês hagam análises que os engenheiros profissionales han hecho en el pasado, antes de la construcción de la empresa, para que ustedes hagan la comparación con los valores obtenidos de la instrumentación hoy y hagan su comentario. Exatamente, esa es la idea de provocar a los estudiantes que hagan este tipo de búsquedas y investigaciones, ¿ok? Vamos para un otro tema de tesis, sería, por ejemplo, consolidación, análisis de consolidación de capas finas. Quando nós construímos, por exemplo, aterro arriba de uma capa de um material fino, no momento inicial, como eu falei, el agua en los poros que suporta la construcción, una generación de presión en exceso y después se varía. Este caso sería perfecto para fazer esta análise. É um aterro. Nós hemos tomado a ventaja da simetria para hacer solo análise de de los lados, porque não hace, como é simétrico, os efeitos são iguais em los dois lados. Não hace sentido gastar computadora, poder computacional para serem os dois, então hacemos solo desta parte aqui. Por exemplo, em este caso, com a construção desta parte azul sobre esta parte, aqui temos
excess pore pressures, ou seja, poropressões em excesso. Vemos aqui que temos poropressões em excesso em esta parte de material fino, abaixo do aterro, ok? Aqui, miren aqui, é a fase 3, ok? A fase 4, que depois de 57 dias digamos assim, de consolidação, 57 dias que se hace la disminuição de las poropresiones, lo que sucede? Las nuevas poropresiones son muy menores. Por ejemplo, la magnitud cambió. Enquanto aqui temos poropresiones de 36 kilopascales, aqui, por exemplo, temos de 0,7, porque aqui temos uma outra escala, kilopascais depois de 57 dias. O interessante seria encontrar um caso de construção real e tentar fazer o modelado da construção real comparando com a instrumentação de campo, por exemplo, em um caso de uma carretera que ha sido construída sobre uma região arcilosa, para ver se as medições de campo, da instrumentação de campo, correspondem com a teoria bruta, por exemplo, calculada com uma tabla em Excel ou a mano, e com o modelado geotécnico de elementos finitos. A ideia é sempre avançar com esses três cenários paralelos, ok? Comparar a situação verdadeira de campo, porque durante a obra que já ocorreu, han ponido instrumentos, com a ajuda dos professores é possível talvez conseguir alguns casos para fazer esses estudos, depois comparar com a teoria pura e depois com o modelado computacional. Nesse caso, podemos verificar tanto a dissipação de poropresiones em excesso em la capa fina abaixo do aterro, como também, aqui temos, por exemplo, uma gráfica. Este aterro ha sido construído em 2 etapas, ou seja, se construye, al final de la construcción, se deja passar 31, 32 dias, solo com dissipações de poropresiones de excesso. Depois se constrói a parte superior, novamente, do aterro, e se deja nuevamente se dissipar as poropresiones em excesso, ok? Essa é a salida do Plaxis, e com esto se pode comparar as medições de los instrumentos que se encontravam no campo no momento da construção. Se outra coisa que ocorre em uma dissipação, é claro que depois de los 57 dias, a crista do aterro se desplaza, se abaja, se rebaja devido a la dissipação da poropresion em las capas finas e a sua diminuição de sua altura. E aqui temos, por exemplo, em esta parte aqui, são 1 metro de desplazamento, ou seja, esta aterro ha sido construído em 2 dias, e al final, por exemplo, da segunda etapa, 30 dias depois, mais ou menos, que dá, porque a segunda etapa ocorreu, vemos aqui, no dia 31, 30 dias depois, a crista estava a uma cota 1 metro abaixo, exatamente por la dissipação da poropressão em excesso. Fazer a comparação de modelado com informação de campo seria uma dissertação muito interessante. Outra coisa que podemos fazer é análise de estabilidade dependentes. Eu vou utilizar para exemplificar o mesmo problema, o mesmo aterro sobre a mesma capas de subsuelo de materiais geotécnicos. E aqui, Plaxis hace a análise de estabilidade com o método de redução. Por isso que os desplazamentos estão em 20 metros. ¿Por quê? Porque se reduz por um fator a resistência hasta que o desplazamento vá a infinito, e assim se obtêm os fatores de segurança. Aqui temos a fase, por exemplo, aqui os fatores de segurança, que os desplazamentos han tendido a infinito, 1.12, 1.15, 1.5, 1.85. Análise de estabilidade por o método de redução da resistência é muito interessante, exatamente porque existem tantas construções na prática que passam esse tipo de problema geotécnico, e existem levantamentos topográficos onde se pode evaluar os desplazamentos da superfície do aterro com
com nosso modelado em Plaxis, ok? Outra coisa que podemos fazer, este tema seria um pouco mais avançado, ok? É vibrações de um edifício. Basicamente, o tema é o seguinte: temos um edifício aqui, ok? Com sua estrutura, pero está apoiado em suelo. E é claro que a rigidez do suelo influencia o modo que o edifício vai vibrar, ok? E basicamente, nós podemos modelar também isso em Plaxis, basicamente com a introdução de uma força e também um desplazamento vertical na parte inferior. Esse vídeo basicamente faz a construção passo a passo. Eu penso que vou avançar um pouco para que vocês vejam já o resultado, qual seria. Mas seria interessante em um caso como este, por exemplo, tomar o edifício um dos edifícios da universidade, fazer um modelado da estrutura, as cargas, usar, se pode tomar ensaios de laboratório do suelo em la propriedade da universidade, por exemplo, poderia ser um edifício em la cidade, pero ia ser o modelado, por exemplo, da frequência de vibração natural do edifício e quais seriam os desplazamentos de este edifício segundo uma vibração do suelo. Avançando um pouco mais, vamos ver o resultado. Recordando aqui que Plaxis hace análisis plástico, consolidação, análise de seguridade, análise dinâmico e análise de filtrações, ok? Nesse caso seria uma análise dinâmico. E se porem os dados, se pode discretizar como se quer, ok? E na primeira etapa se põe a força, depois, na segunda, se retira a força, se saca a força só para obter a frequência natural do edifício, e depois, com isto, se hace a vibração, por exemplo, de um terremoto, para ser como o edifício vibraria. Seria interessante fazer um tema, é um pouco mais avançado essa parte de vibrações, mas se alguém quiser explorar essa parte, seria interessante tomar um edifício que vocês frequentam, por exemplo, uma universidade, e fazer uma coisa assim. Me gusta essa parte que nós temos contato, ao menos. Ok? Basicamente se hace o cálculo, vamos ver o resultado. O primeiro aqui, o decaimento da edificação, ok? Só para que se vea a frequência natural da edificação. Vamos ver. Aqui a frequência natural mais ou menos 1 Hz, ok? E também é possível agora, sabendo isso, fazer um vídeo para ver como seriam os desplazamentos dessa edificação em um terremoto. Muito interessante. Esse tema é um pouco mais avançado, mas eu considero interessante também. Ok? Basicamente, esses 5 temas, ou seja, desplazamentos em cimentações superficiais, solicitações em paredes de diafragma e muros de condensação em escavações, efectos em edificações vecinas a la proximidade de escavações, seria um terceiro tema, filtrações em presas de água e seus diversos tipos de efeitos, por exemplo, rebarro rápido, ou simplesmente um projeto de uma presa de água, seria um quarto tema, e vibrações, interação suelo-estrutura, suelo-edificações, com Plaxis também se pode fazer, ok? Essas são umas 5 recomendações para que vocês busquem situações instrumentadas em campo e hagam simplesmente uma comparação de lo que sucedió na realidade de campo e uma modelação em Plaxis para ver se é igual, se vale, se não vale, ok? Eu aproveito essa oportunidade para anunciar para vocês que desde o mês de enero, mês passado, Plaxis, Soil Vision, desculpe, agora se chama Plaxis LE, que exatamente a parte de Plaxis é um software separado, ok? Pero se chama agora Plaxis LE, hace el análisis de equilíbrio limite, como vemos em este vídeo aqui, ok? Por exemplo, para presas deriváveis, este tipo de projeto específico, existe agora o novo software de Bentley chamado Plaxis LE, que basicamente que é a nova versão de Soil Vision e hace
análisis, detección de formaciones, planeamientos, filtraciones, más enfocados en obras de tierra, o sea, obras extraurbanas, grandes desplazamientos. Hasta ahora, los ejemplos de tesis que yo hablé para ustedes, yo hablé de pequeñas deformaciones, ¿ok? Pero tenemos ahora un nuevo software que hace equilibrio límite en 3 dimensiones, como vemos aquí. Ok, muy interesante. Aquí el Plaxis Designer haciendo una modelación de una presa de agua también, con todas sus capacidades de diseño especializadas en geotecnia. E PlaxLE ofrece integração com dados de campo, oferece todos os modelos de Bishop, Spencer, Jambu, todos os modelos de cálculo de interação entre lamelas para equilíbrio límite. E basicamente isso aí. Esses são os temas que eu recomendo para explorar. Caso a universidade, o professor Ricardo, te possam apoiar em obter lá dados de instrumentação de casos reais, utilizar o Plaxis para comparar dados reais com a teoria e com o modelado geotécnico em Plaxis. Aí é aí temas muito interessantes para que vocês consigam evaluar, por exemplo, pode ser desarrollar uma tese. Muito interessante. Como vocês veem? Como você vê, Ricardo? Sí, Felipe, muchísimas gracias. Ha estado bastante claro, una presentación bastante amplia de las capacidades que tiene Plaxis. Me parece interesante la idea de poder combinar, digamos, los temas de instrumentación de campo, obtener datos de campo con los temas de las simulaciones numéricas, ¿no? Con el software Plaxis, ¿no? Que tiene, pues, ¿no?, todas las ventajas de hacerlo ya en 3D, ¿no? Cosa que hace algunos años atrás era muy difícil. Recuerdo las primeras versiones de Plaxis, el Foundation, era muy complicado trabajar con el Foundation. Y ahora, pues, con las versiones 3D que tenemos ahora, hay muchísima más flexibilidad, ¿no?, para poder trabajar estos modelos. Así que yo creo que es una buena alternativa. Sí, en los primeros videos yo presenté también la construcción del modelado para mostrar que es muy fácil, rápido. La Universidad de Lima tiene licencias Plaxis 2D, 3D, y yo invito a los alumnos a hablar con el profesor Ricardo para intentar desarrollar tema de tesis esta parte, porque vale a pena. Como o professor Ricardo apenas nos ha dicho, hace tempos que era difícil trabalhar com modelado 3D, por exemplo, se hacía modelado solo em 2D e sempre se quedava a dúvida. A diferença entre os dados de campo da instrumentação talvez seja porque 2D é uma simplificação da realidade, pero agora com as novas funcionalidades, as novas potências de Plaxis 3D, é fácil. Vocês não devem temer. Este é exatamente o trabalho de los engenheiros que têm 10, 20 anos que são de experiência, que são expertos. Vocês é fácil. Vocês têm que ter confiança, tentar de simular um caso que haga instrumentação de campo de uma construção para fazer essa comparação, ver como também a teoria matemática e física que se apresenta dentro em classes, em sala de aula, corresponde com as coisas que ocorrem em campo. E o Plaxis, então, exatamente a ferramenta perfeita para vocês fazer este enlace entre a realidade monitorada em campo con la teoría. ¿Usted tiene alguna duda? Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Sí, me parece que hay algunas preguntas que llegaron al aplicativo. Rodrigo te las va a leer y por favor, tú nos respondes. Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Tengo una
unas preguntas aquí de los asistentes. La primera es, bueno, de Masef, dice, buenas tardes. ¿Cuáles son las características que debe tener el levantamiento topográfico que servirá de base para los estudios geotécnicos de una presa de agua? Bien, por ejemplo, el levantamiento topográfico puede ser hecho con estación total o con dron. No tiene diferencia. Plaxis hace la importación de, a ti mismo, hace la importación desde softwares CAD y también con DXF, por ejemplo. Hoy, todos, por ejemplo, levantamiento topográfico con dron o con estación total, basicamente en la práctica profesional se trabaja con DXF y Plaxis hace esa importación tranquilamente, ¿ok? El Plaxis 3D hace esa importación, ¿ok? Claro. Y exatamente se puede a ti mismo ahorrar tiempo. Si usted tiene ya por ejemplo, el proyecto, la topografía de una presa de agua, puede traer para Plaxis, importar, y la parte de subsuelo también, la verdad. La verdad, la parte de subsuelo con los contactos entre las capas también se puede. Y claro, se ahorra muy tiempo de modelado con la importación de topografías de campo. Caso você tenha em mano, aprovecha. Muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿es posible utilizar Plaxis para casos como estructuras de recuperación de tierras? Sí, por ejemplo, yo no comprendí exactamente qué tipo de estructura de recuperación de tierra serían esta, pero sí, caso sea el caso para, por ejemplo, un deslizamiento y se quiere hacer la recuperación de esta parte, por ejemplo, que bloqueó una carretera. Si la pregunta es a respecto de eso, claro, claro que sí. El diferencial de Plaxis es exactamente la interacción suelo-estructura. En la práctica, quando ocorre um deslizamento de terra, por exemplo, al entorno de uma carretera, não simplesmente se hace a limpeza do material, pero se hace o refuerzo del pendiente que ha deslizado. Em esse refuerzo, por exemplo, com anclajes pretensionados, todo esto Plaxis oferece essas funcionalidades, são funções dentro vamos ver aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Aquí, en este ejemplo que sobre los efectos de una excavación, déjame ver, opa, los efectos de la excavación, aquí está. Los efectos de la excavación en la edificación, aquí nosotros tenemos anclajes, estos mismos anclajes se utilizan en estas recuperación de deslizamientos, y el gran diferencial de Plaxis, que digamos el segredo industrial de Plaxis, es exactamente la potente interacción suelo-estructura. Exatamente por esto que Plaxis es el más indicado para obras intraurbanas dentro de las ciudades, donde los desplazamientos son pequeños, y Plaxis LE sería que el diferencial de él son los grandes desplazamientos de obras de tierra, cavas de minería, por ejemplo, seria mais indicado para obras extraurbanas, ok? Mas a resposta é sim, claro. Plaxis hace, inclusive o dimensionamento do anclaje, ok? Para definir, por exemplo, o espaciamento entre as séries de anclajes, se utiliza exatamente o Plaxis para definir, por exemplo, se van a ser a cada 2 metros, a cada 4 metros, sim. El propio, las empresas de consultoría que ofrecen el proyecto de esta recuperación de tierra utiliza Plaxis, por ejemplo, para hacer este proyecto, para entregar, para brindar este servicio. Perfecto. Tenemos unas cuantas preguntas más. ¿Habrá tiempo para responderlas? Sí. Ok. Sin problema. Preguntan si existe una gran diferencia entre Plaxis 2D y 3D o son bastante similares en cuanto a modelado. São diferentes, ok? ¿Por quê? Porque em elementos finitos, os cálculos de desplazamiento de esfuerzos são obtenidos, eu não sei se os alunos já chegaram a essa parte, pero são calculados por cálculo matricial através de matriz de rigidez, ok? E a matriz de rigidez
em 2D tienes número de grados de libertad a menos que la matriz de rigidez en 3D. Es decir, por ejemplo, lo mismo problema nosotros podemos hacer modelado simplificado en 2D, el modelado simplificado en 3D. Como el algoritmo, el cálculo de las tensiones, deformaciones, consecuentemente desplazamientos, van a ser con matrices diferentes, los resultados van sí a tener una pequeña diferencia, ¿ok? Ese es el punto. O sea, son dos softwares separados. Por ejemplo, si tú tienes licencias 2D, 3D, en su desktop va a tener dos iconos diferentes, un llamado Plaxis 2D, otro llamado Plaxis 3D, porque son la programación del algoritmo es diferente para 2D y 3D, ¿ok? Pero existen, por ejemplo, este caso aquí, que son obras lineares. Obras lineares es absolutamente ok, aceptable hacer la simplificación en 2D. Si caso nosotros hacíamos el modelado de este caso aquí que vemos en la pantalla, la diferencia sería tan pequeña, ¿sabe? Es tan pequeña que sería muy pequeña. Pero, por ejemplo, en casos donde existen convexidades, concavidades, o, por ejemplo, nuestra primera sugestión de tema para tesis de cimentaciones superficiales son problemas típicamente en 3D. ¿Podríamos hacer simplificaciones? Sí, pero son simplificaciones. Tienen errores intrínsecos en ellas. ¿Ok? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se podría complementar el estudio de estos temas con un código programado en Python? En caso de que se pueda, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Sí, el punto exactamente en esta parte aquí, vamos a ver si yo logro llegar aquí. Sí, basicamente, Plaxis, existe essa interface Python chamada aqui de command line, a linha de comando. E, bem, basicamente, a ideia de command line é que para modelados muito largos se aumenta a produtividade de oficina, se construye o modelado muito mais fácil, haciendo funções de repetições, ¿ok? Por exemplo, ao invés de ter que desenhar a mesma estrutura associada várias vezes, se pode programar com Python. Estas são as principais, essas são as principais funções de Python com Plaxis, ok? Pero essa seria, não sei, se algum estudante tem já conhecimento de Python, de geotecnia e quer, seria, eu nem mesmo falei a respeito de programação em Python de Plaxis, porque é mais avançada, pero se alguém tem já conhecimentos de esto, se puede hacer muchas cosas también. Genial. Tengo unas cuantas preguntas más. ¿Podríamos continuar? Sí. Ok. ¿Se podría utilizar el software para estudios de estabilización de taludes? Sí, exacto. El punto es, el Plaxis hace el análisis de estabilidad del pendiente, del talud, por el método de reducción de resistencia. Es decir, se toma un multiplicador, reductor, en la realidad, un multiplicador, un factor de reducción de la resistencia y se reduce, la primera interacción, obvio, es 1, y después se aumenta este reductor 1.01, 1.02, reduciendo la resistencia del suelo hasta que el desplazamiento va a infinito. Cuando esto ocurre, vamos a ver, yo tengo una imagen aquí que habla exactamente de esto. Cuando va al infinito es este reductor el factor de seguridad. Aquí está, por ejemplo. Aquí, para que ustedes comprendan, esta axis aquí es el desplazamiento y este aquí es el factor reductor. En esta fase 5, por ejemplo, la etapa 5, con 1, empezó con 1, siempre empieza con 1. 1.15, los desplazamientos no han convergido más, han sido infinitos. O sea, 1.15, me disculpe, es el factor de seguridad. De otra parte, esta etapa 6 aquí, por ejemplo,
han sido probados tantos fatores reductores, hasta que para más de 1.8 que ha tendido al infinito, no ha convergido más, los desplazamientos han convergido al infinito, el factor. Y se hace, ¿ok? De otra parte, y sí, se puede, Plaxis como ya, Plaxis incluye anclajes, paredes reforzadas con diversas estructuras, se puede hacer una pared con material estructural, con módulo de Young, Poisson de un concreto, por ejemplo, sí, perfectamente, exatamente esta es la función de Plaxis, ¿ok? Caso se quiera hacer lo mismo análisis de estabilidad por el equilibrio límite, entonces se debe pasar para Plaxis LE. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Unas cuantas preguntas más. ¿En qué proyecto de infraestructura reciente se ha utilizado este software? O Plaxis es el más utilizado para túneles de metropolitanas. Por ejemplo, en Lima se está utilizando ahora Plaxis, algunos de las empresas de consultoría que hacen consultorias hacen para la Metropolitana de Lima. Bueno, sí, Metropolitanas, el número K, Metropolitana es obras de túneles, Plaxis es el número uno porque yo hablé aquí porque sería más avanzado tal vez, pero Plaxis tiene una herramienta llamada Tunnel Designer, tanto en 2D quanto en 3D. ¿Qué cosa es el Tunnel Designer? Se diseña la sección del túnel, ¿ok? Y en el caso del Plaxis 3D, también el trayecto de túnel. Y dentro del modelo, el Plaxis hace de forma muy fácil, muy rápida el túnel y calcula la interacción. Y se puede hacer etapa por etapa. Por ejemplo, se crea muchas etapas para hacer, por ejemplo, con el avance de la excavación de túnel, con cuáles son las consecuencias en las edificaciones en la superficie. Ofrece TBM, NATM, ou seja, oferece diferentes. Existem funcionalidades dentro de Plaxis já pensadas para as duas formas mais tradicionais de túneles. Plaxis é utilizado muito. E, por exemplo, também escavações, paredes de contenções. Por exemplo, para ser un proyecto de un edificio con muchos pisos subterráneos, Plaxis se usa para hacer el cálculo de la pared de contención, del muro de contención. Y son dos ejemplos, pero básicamente, sí, para túneles, paredes de contención, Plaxis es el más utilizado también. Perfecto. La última pregunta, y acabamos con esta ronda. Los modelos, no, perdón. La calibración utilizando Soil Test y Soil Parameter Optimization es la misma. ¿Qué diferencia uno de otro? Muchas gracias. Sí, entre 2D y 3D. Porque sí, es la misma. Soil Test es básicamente una función avanzada que Plaxis ofrece, que nosotros podemos definir parámetros de nuestro suelo a partir de simulando ensayos de laboratorio. Y bien, sí, es la misma. Ok, perfecto. Ahí acabaría la ronda de preguntas. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias por la bulla, por el tiempo y por la ponencia. No sé si el profesor Ricardo Madrita, que presente, quiere dar unas palabras antes del cierre. Hola, Felipe. Bueno, nuevamente agradecerte por tu disposición y por el tiempo que nos has dado para poder realizar esta charla. Me ha parecido de por sí bastante instructiva para los chicos, para los estudiantes y en general, ¿no? Para el público interesado en el desarrollo de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, sí. Antes de finalizar, yo quería aprovechar para hacer una consulta adicional. Y sobre este tema del desarrollo de Plaxis, ¿no? Yo recuerdo que hace algún tiempo estuvieron intentando integrar Plaxis con SAP para los análisis estructurales. Y ahora que ya pertenecen a la familia de Bentley, yo imagino que la integración con los software que tiene Bentley debe ser muchísimo más sencilla. Y en este caso, no sé si han intentado integrar Plaxis, o por lo menos que comparta la información Plaxis con los programas que tiene Bentley
de tipo estructural, ¿no? Esa es Sí, básicamente la última curiosidad que tenía. sim, primeiro, o software para engenharia estrutural de Bentley é o STAD, pero sí, Bentley oferece, por exemplo, a importação de uma edificação desde STAD e também de SAP, ¿ok? Ou seja, Plaxis 3D, claro, para que os estudiantes comprendam. É possível fazer o modelado de la cimentação de uma edificação, por exemplo, simplesmente importando o projeto estrutural desde STAD o SAP para Plaxis e então fazer o projeto geotécnico de la cimentação sem dever desenhar novamente um projeto estrutural que já ha sido desenhado em outro programa. E sim, professor Ricardo, Plaxis hace a importação. Se existe, por exemplo, Plaxis 3D, importa com a extensão IFC, BIM, porque Plaxis 3D é um programa, é um software BIM, que se queda claro, ok? Ao invés de ser solo líneas, círculos e formas geométricas, não. As coisas modeladas em Plaxis são volumes que têm atributos. Ou seja, é possível importar volúmenes de outros softwares com seus atributos para dentro de Plaxis e então assim fazer a modelação. Sem problema. Podemos falar disso também. Mas sim, Plaxis 3D oferece importação desde STAD e SAP. Muy bien, muchas gracias, Felipe, nuevamente. Interesante estas capacidades que nos estás comentando del software de Plaxis. Y nada, agradecerte nuevamente por tu tiempo. Y pues nada, te dejo, Alison. Gracias. Gracias, Felipe. Sí. De nada, mucho gusto. Y gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias por la exposición, Felipe. Gracias, profesor Ricardo, por la intervención. Y a los participantes, gracias por conectarse el día de hoy y damos por finalizada la charla. Buenas tardes.